nada. Nós vamos continuar falando do Cruzeiro, porque tem o Thiago Fernandes vai trazer aqui daqui a pouco a atualização sobre essa questão do Roger Guedes. Pela primeira vez, o Thiago Fernandes deu uma informação, negou, mas não me convenceu. Eu acho que por trás da negativa que deram ao Thiago Fernandes, acho que tem alguma coisa de Roger Guedes mesmo. Porque o Thiago Fernandes defendeu demais o Roger Guedes hoje no programa. Isso pra mim quer dizer muita coisa. Não pode ser só amor. Não pode. Tem algo assim. Eu admiro, desde a época do Corinthians. Eu também admiro, cara. Você falou que ele é melhor que o Hulk, cara. Não disse isso. Você soltou Você falou, tá gravado. Está num patamar parecido. Não, foi isso que ele falou? Você soltou essa patamar. Aliás, essa vai entrar para aquele hall seu. Tem que o Éder é melhor do que o Hulk. Você fez isso quando você estava lá em São Paulo. Se e agora você, que eu fale e agora você está trazendo depois você não apela. Que o Roger... Depois você não apela. Você não gosta. Você quer que eu fale do seu aqui? Depois você não apela. Vou ficar chateado comigo. Você disse instantes atrás que o Roger Guedes era melhor que o Hulk. E que se você puder, você podendo optar pela contratação de um ou de outro, você optaria pelo Roger Guedes. Beleza, você tá errado. Tô errado por quê, cara? Hoje eu optaria... Que isso, meu irmão? Se fosse pra escolher hoje, eu optaria pelo Roger Guedes. Por que você acha que o Ryan veio aqui e pagou 10 milhões de dólares no Roger Guedes e não pagou 10 milhões de dólares no Hulk? Querido, pera aí, a idade de outro, né? Então pronto, tô explicando por quê. Não, mas e rendimento? Eu acho semelhante. Você acha? Hoje eu acho semelhante. legal, você comparar o futebol do Al Rayyan da Arábia com o Brasil. No Corinthians de 2023 carregou um monte de bagre. O Roger Guedes no Corinthians de 2023 carregou um monte de bagre. O Hulk hoje está entre os 3 melhores atacantes do futebol brasileiro. Carregava um monte de bagre, mas hoje não mais. E o Hulk de 21 pra cá não teve uma temporada que você fala, não, essa aqui foi uma merda. Não tem. A média do Hulk é impressionante. Lá no Al Rayyan, né, querido? Mas lá você acha que ele enfrenta time melhor ou pior que o Tom Benz? Você não tem nenhum, você acha que ele enfrenta time melhor ou pior embasamento para dizer que hoje o Roger Guedes é mais jogador do que o Hulk. Desculpa. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Detalhe, eu não disse em momento algum que ele é mais jogador. Disse que são do mesmo patamar. Estão no mesmo nível. Absurdo, e se fosse hoje, para eu escolher, eu contrataria o Roger Guedes e não o Hulk. Gente, sem crise. Pedi aqui o André, mas o André não me atende mais não. Pedi para meter um ansioso da bola aqui, mandei mensagem de fumaça. E se forem chorar, mandem áudio. Mandei mensagem pelo hoje de manhã, ele reprovou o material que eu queria rodar no programa, não colocou ansioso da bola, não responde o WhatsApp mais, mandei ontem à noite, não respondeu, não tá nem aí, é crise no DDB. Crise no DDB. Eu falei que não me convenceu o Thiago exatamente pela defesa do Thiago ao nome do Roger Guedes. O que lá no Cruzeiro disseram é a questão dos valores, que seriam valores muito altos pelo Roger Guedes. Agora a pergunta que eu faço. Hoje ele ganha quanto lá no... Cerca de $1 milhão mensais. Um pouco mais de 5 milhões e alguma mensais. Coisa. Eu acho um pouco provável. O Al Rayyan desembolsou $10 milhões pela contratação dele. Contrato até em quando agosto de 2023. O contrato dele se encerra em 30 de junho de 2027. Então, no final do ano ele poderia assinar... 27. Não, no final do outro ano 27. Cara, acho difícil, hein? Eu acho quase improvável. Só se o jogador quiser muito, né? É porque essa informação foi o Zinho que deu na ESPN, não foi? Foi. O Zinho saiu com essa informação de que o Cruzeiro... Aliás, ele não falou Roger Guedes. Ele falou o nome. Ele falou um jogador que passou pelo Atlético. Ia buscar um atacante que foi muito bem no Atlético. Quem foi no Atlético muito bem? O que eu sei que o Alexandre Matos adora é o Keno. São os dois nomes que ficaram aí, tá dúvida. Não, o Alexandre Matos adora. Mas não é o Alexandre Matos, você toma uma decisão, né? Vamos lá, deixa só um ponto. Eu acho que o Keno foi um grande jogador. Mas hoje reserva do Fluminense. Não consigo imaginá-lo. Mas fora ele e o Roger Guedes, qual poderia ser? Já pensaram em algum outro? Savarino. Te agrada o Savarino ou o Valuzinho? Eu, com seriedade, com todo respeito à fala do Zinho, mas eu não destinei... O Zinho é amigo do Kiko, né? Inclusive, o Cruzeiro pode trazer na janela um jogador que teve muito bem. Sabe quem é essa voz? Do branco. Da mulher do Top Term, iogurteira, Top Term. Sim, iogurteira. Cara, essa história agora começa... Do branco e do limpo. Eu acho o Roger Guedes jogador superestimado no Brasil, tá? Fala de novo, que eu gostei. Eu acho o Roger Guedes um jogador superestimado. Pelo amor de Deus. Né? Fica tranquilo, eu fui educado quando você estava falando, depois você discorda, diz que é loucura, faz o seu estardalhaço completo. Eu acho um jogador superestimado, assim, no Brasil.
E esses valores é o que? Ele é o Rodrigo do Real Madrid, né? Então, assim, não é um jogador... Daqui a pouco ele mete que tá do mesmo nível, tá? Bom, não é porque os números dele no Al Rayyan são melhores que os do Rodrigo. Um bom jogador, né? Mas nem de longe, para qualquer clube, tá? Eu acho que essas cifras aí são fora da realidade. Tem 28 anos, fez uma temporada muito boa no Corinthians. Os números no Al Rayyan são extraordinários, né? A gente estava até falando, né, Breno? Os números no Atlético são bons, foram bons, né? Mas é um corte muito pouco para poder falar que ele tem uma fala, representatividade. Você quer um outro jogador? Saiu logo que ele Você quer um outro jogador superestimado no Brasil que o Thiago ama? Não, o Luciano, o Savarino é muito bom. O Savarino é melhor do que os dois, na verdade. Melhor do que os dois. O Savarino é melhor do que o Roger Guedes? Mas é muito, não é pouco, não. Isso, eu devo estar muito louco. Muito. Não. Eu devo estar muito louco. Você já falou que o louco sou eu, não tem problema. Tô assumindo aqui. Então, acho um jogador superestimado, 28 anos, não vai querer essa. E outra coisa, o Roger Guedes, ele quer estar sempre no próximo lugar, não onde ele de fato está, né? Importante isso aí. Cara, não dá, né? Mas você acha que ele encaixaria no Cruzeiro? Vocês demonizam quem hoje, gosta da time do valorização Cruzeiro? profissional. Você enxerga ele no Cruzeiro de hoje? Você lembra um questionamento que tinha na época do Corinthians? Eu não lembro quem era o técnico, Dólar. Talvez o Bartolomeu me socorra. Que falava, o Roger Guedes tem que ajudar um pouco mais no momento sem bola. Cara... O Roger Guedes deitava no Corinthians. A menos que alguém ache que o Roger Guedes vale a pena você mudar os conceitos de uma equipe que está funcionando. Para jogar para ele. Isso. Porque pelo craque que o Thiago está plantando, merece, né? As ruas, o Roger Guedes no Brasil hoje, ele deita e nunca rola. vão esquecer o filho do Jorge Cruyff, né? Aliás, o Jorge Cruyff era o filho do Cruyff, né? Talvez seja Guedes Cruyff, né? Irmão do Jorge Cruyff. Então, assim, Guedes Cruyff. Deve ser. É muita loucura. O Roger Guedes joga muita bola, gente. Não, joga muita bola. O futebol brasileiro, ele joga muita bola. Mas, agora, muito acima da média. Partindo para a questão do investimento, eu não passaria perto de um investimento desse. Sinceramente. Não, eu também não passaria hoje. Agora, fora ele, a gente especialmente... pensou no Keno, que é um jogador que o Alexandre Matos gosta muito, mas não é o Alexandre que vai tomar a decisão. Agora lá não é mais. Eu citaria o Savarino, não sei se já fez 7 jogos pelo Botafogo. Tem mais o Savarino, que o Zinho... Aliás, deixa eu ligar pro Zinho. Liga, bota ele ao vivo. Assim... Quer ver? Vamos tentar aqui. Nesse perfil aí parece ser muito encaixado pelo que fala do Zinho e do Roger. O técnico foi o Vitor Pereira. Que falava, né? Reclamava um pouco. Falou que ele só voltaria a jogar no Corinthians se ele ajudasse a marcar. Pois é. Aí o Vitor Pereira sai, no ano seguinte o Roger Guedes é o craque do time. O Roger Guedes faz 21 gols em 41 tudo bem, jogos. mas aí já era um esquema que favorecia muito mais ele. Nós estamos falando de um time que hoje tem um encaixe que depende exclusivamente de uma grande ajuda dos jogadores de ataque na marcação. No ano em que o Vitor Pereira criticou o Roger Guedes, ele tem mais de 20 participações. Nós estamos falando de um Dudu que saiu do Cruzeiro muito de equipe. No ano em que o Vitor Pereira questiona o Roger Guedes, ele tem mais de 20 participações em gol. Não, tudo cara, bem. Assim, eu tô falando que o que o Balu tá falando é que tem um sistema de jogo hoje no Cruzeiro que talvez seja difícil para ele se encaixar. Tentam diminuir o tamanho de um cara que foi fundamental, velho. Quem tá tentando, Thiago? Vocês estão tentando Você tá lidando muito mal com a opinião alheia, Thiago, e me espanta muito isso. Eu tô tratando a opinião alheia de forma tranquila. Não tá não. Só estou refutando a opinião de vocês. Você tá distorcendo. Vocês tá tentando criar diminuir um discursos que não estão cara que é acontecendo. gigante no futebol Você brasileiro. tá lidando muito mal com a opinião adversa. O Roger Guedes é acima da média. Gigante no futebol brasileiro. Eu acho também. A gente só está discutindo aspectos que existem no jogo. As ruas pelo Brasil. O Gabriel Barbosa, o Gabigol não é um atacante gigante. Eu acho o Gabigol até melhor do que o Roger Guedes. Não tô falando do Roger Guedes. O Gabigol ele é gigante. Hoje ele fica na reserva do Cruzeiro por causa muito da intensidade dele sem a bola. Eu tenho predileção pelo Gabriel jogando nesse time. E não acho que ele não seja. Tá bom, mas você não é o técnico. Eu tô falando que na visão do técnico isso acontece. No jogo contra o Vila Nova, ele entrega a intensidade. Ótimo. Tanto que ele dá o passe pro gol, bota a bola na trave. O Gabigol foi muito bem. Mas eu não tô falando da minha opinião nem da de ninguém. Eu tô falando do sistema de jogo do Cruzeiro. Se encaixa nisso, gente. Isso é um o Roger fato. tem capacidade de se encaixar nesse esquema. Se o Roger Guedes é gigante no futebol brasileiro, o Hulk é o quê? Gigante também, porque eles estão no mesmo patamar. Tá, o Pedro é o quê? Eu acho que o Pedro joga muito mais do que o Roger Guedes. Mas todo mundo é igual? Todo mundo é igual. Não, todo mundo não. O Ué, Pedro, todo mundo é igual? o Hulk, é o o bomba Gabigol. pet do Thiago, irmão. Deixa ele editar do jeito que Tô ele falando quiser. de Pedro, Hulk, Gabigol e Roger Guedes. Você quer que eu fale de quem mais? Quem que é hoje atualmente assim? Quem é mais hoje que pode gigante? ser atualmente. Hoje quem você Mais do que hoje quem gigante você não escolheria tem, assim, que tá numa fase assim, Hulk ou Gabigol? Hoje? É. Hoje seria o Hulk. Então. Só que nos 5 anos
passado, Então, beleza. o Gabigol. Beleza. E se hoje for pra você trazer pro seu time Gabigol ou o Roger Guedes, você traria quem? Eles têm a mesma idade, né, HG? Não foi isso que eu perguntei. Então vou te explicar por que a minha escolha Aí, pelo... Contorcionismo. Não consegue, só. Eu vou metendo o cara na areia movediça dos argumentos, ele vai tentando fugir, ele vai só se enfiando ainda mais. Peraí, eu te expliquei o porquê. Peguei na curva, irmão. Vamos lá, vamos pensar em duas coisas simples. Olha, vamos pensar em duas essa coisas tática simples. sua, Nós estamos jogando uma pelada e para o ímpar, eu escolho o Hulk. Você tá que nem Hoje, minha mãe, explicar. Everton, veja bem. Se eu tiver que pensar. contratar pro meu time entre Hulk e Gabigol, eu contrato o Gabigol. Se eu tô aqui, eu tô aqui contratando o jogador. Eu tenho o Hulk e o Gabigol pra contratar. Eu contrato o Gabigol. Porque o Gabigol, eu não preciso dizer, né? Ele decidiu 2 Libertadores, ele decidiu 2 Campeonatos Brasileiros, ele decidiu 2 Copas do Brasil, inclusive uma no ano passado contra o próprio Hulk. Os 2 estavam em campo, não sei se vocês estão sabendo. Mas se eu tivesse que escolher pra contratar, eu escolheria o Gabigol. Pelo momento de 2025, eu acho que o Hulk tá jogando mais. É isso, quer saber? Mas se fosse, Thiago, quem você contrata? Eu acho o Gabigol acima. O Gabigol, cara, o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. É um cara que tem 6 melhor desde 2019? Pra mim, em 2021 ele foi melhor que o Hulk? Cara, nós estamos pegando um conjunto de 5, 6 anos. Mas você tá pegando mas aí, outro, né? nesse meio ele teve quedas e o Hulk tava lá. Você não pode falar que ele foi todo. Abaixo dele pra mim, eu acho o Hulk logo abaixo dele. Tá tudo bem, cara. Não vamos discutir isso não, porque... Faz sentido nenhum. Não tá legal. Faz sentido nenhum. Não faz sentido, eu acho o Gabigol mais jogador que ele. Não posso achar. O Roger Guedes meteu o Gabigol, tá defendendo o Gabigol. O Gabigol nem você que colocou o Gabigol, não fui eu. Não, mas tô dizendo o seguinte. Não, agora, você já desviou falando de Gabigol. Mas você que incluiu o Gabigol na conversa. Pois é, mas aí eu te... Então, era pra te pegar na curva. E eu peguei. Se eu tivesse que contratar Hulk ou o Gabigol, eu contrataria o Gabigol. Que não é titular no Cruzeiro, irmão. Mas eu acho o Gabigol muito mais jogador. Você falou que é o mesmo patamar do Roger Guedes. Então o Roger Guedes logo é melhor do que o Hulk mesmo. Cara, pra mim... Isso aí, ó. Peguei o cara. Mas é pela idade. Escapa aqui. Pela idade, o quê? Etarista. É pela idade. Etarista. Não é questão de etarista. Você é um etarista. Você pratica o outro. etarismo abertamente aqui na TV. Você é escandaloso. Você é daqueles que chega na fila do supermercado e fala: ai, esse caixa tem acima de 55. Não quero. Vou passar pro lado. Como não? Eu vou ainda levar a Eva no colo. Como é que é? Eu levo a Eva no colo ainda. Porque pode, né? Criança de colo. Só que ela tá grande, não dá mais. Não pode mais, ela tá grande coisa demais. Pra vocês aqui. Parabéns aí, viu? Parabéns aí às redes de supermercado. Colocando no caixa as pessoas que querem trabalhar. E fica ali, pessoa aí, tem uma que me atende lá no supermercado que eu passo, lá do BH, lá do Jardim Canadá, faço uma resenha, vai de meia hora. É que o povo na fila fica bravo. Ele vai conversando, e a vida? Não, se encosta assim, vai resenhando, é coisa linda. Parabéns a você. Qual deve ser esse time do Cruzeiro para logo mais? Você já conseguiu decifrar o mistério? Se você quiser 6 números da Mega, eu acho que seria um papel mais fácil para mim. Então diga, por favor. Você quer Eu sei, eu números quero. da Mega? Tô precisando. Vende, meu filho, a informação. Aprendi com uma pessoa. As coisas, algumas precisam de serem vendidas, comercializadas. Cara, não sei, sabe, assim, ele vai seguir fazendo a gestão, evidentemente. Hoje é o 3º dia após o jogo de domingo, né? Então, independente da importância do jogo, ele já falou, jogadores que jogam 60 minutos, você consegue recuperar em 2 dias e meio, jogadores que jogam 90 minutos, você não consegue recuperar. Talvez o Cássio possa aparecer, eu não mandaria, tá? No jogo de hoje, sendo bem sincero. Mas goleiro é diferente, o desgaste físico, acho que o William deve jogar, o Jonathan Jesus, aí tem uma grande questão, né? Quem jogar... quem pode jogar ao lado do Jonathan Jesus, hipoteticamente. O Janderson seria uma boa, o garoto da base, machucou, rompeu o ligamento cruzado. O Vidal ele não vai colocar, o Fabrício Bruno também não. Já vai colocar o Jonathan Jesus. Gamarra, que não aparece há um longo período, não sei. Bom, mas não era uma oportunidade agora? Não seria uma oportunidade? Sem ritmo, Breno. Colocar jogador sem ritmo. Eu sei que o jogo não tem nenhum valor esportivo, tá? Porque se não for agora, vai ser quando? Não, mas... Assim, você acha que o Jardim conta com Gamarra? Não, acho que não, mas é porque não, entendo, na você falta tá falando, de qualquer coisa... Entendo. Se não roda nesse, vai rodar em qual? Entendo o que você está falando. De repente até aparece. Cauã Prats, eu acho que Cauã Prats, eu acho que seria uma boa. Acho que o Hickman vai para o jogo, ele até apareceu na arte do jogo, o Hickman e o Wallace. Aí eu gostaria de ver Rodriguinho de um lado, Kaique Kenji do outro, e quem sabe Lautaro e Gabigol. Acho até, assim, na minha cabeça, o Gabigol precisa de ter minutos nesse jogo, que o Gabigol é aquele cara que mesmo quando está treinando bem, ele precisa de jogo.
né? E quem sabe, fazendo um bom jogo, fazendo um gol, para ele continuar nesse processo de ser mais utilizado, ou até mesmo... Ele tem que estar inconformado hoje, por tudo que ele já fez no futebol brasileiro, mas inconformado dentro do campo, não é nos bastidores da Toca da Raposa 2. Ele tem que estar inconformado e a cada oportunidade que ele tiver de entrar em campo, mesmo que seja um jogo que não vale nada esportivamente, ser utilizado. Eu ficaria assim, acho que é um bom time, mas acho que a grande visão de hoje, para um jogo esportivamente que não vale nada, é o Jardim, para mim, aproveitar, principalmente para dar mais rodagem aos jovens, em especial Cauã Prates, Kaique Kenji e Murilo Hickman. Tá? E também aqueles jogadores, o Marquinhos não aparece há 2 jogos. Eu ia te perguntar isso. Não, mas isso já aconteceu. Isso já aconteceu. O Marquinhos, eu não ficaria surpreso, tá? Não é uma novidade com o Jardim, não. Se ele dele sair na janela? Não. Se ele estivesse no time... Calma, vocês estão ansiosos, hein? Ansiosos da bola. Se ele aparecesse... De repente, ansiosos hoje, da bola, André, muda pra nós. Se ele aqui, aparecesse hoje no time titular. O Jardim já fez isso em outras oportunidades. O Christian ficou fora de uma relação, apareceu no outro jogo como titular. Mas pro jogo ele deve ir, né, Valor? Porque eu sei que era um outro momento do trabalho. Deixa eu te falar um negócio. Diga. Hoje eu só colocaria o Gabigol caso ele estivesse 100%. Se tivesse 5% de problema, eu pouparia. Porque nós estamos falando de um jogo importante do Cruzeiro. Pode ser a base. Pode ser que tem 50 jogadores inscritos. Tem muito jogador para pegar ritmo também, não é assim? Tem 50 jogadores inscritos. Desculpa. Tem 50 jogadores inscritos. Nenhum. Mas o Gabigol... Todos os primeiros reservas. Não, mas ele não tem como fazer isso. Ele não tem como fazer isso. Não, tem como tem. Não, vai colocar quem na direita? São 50 não, Thiago, é que na sua cabeça não é igual videogame. O nome tá lá, você vai colocar o cara com 0 jogos e vai colocar ele pra jogar uma vez contra o Palestino. O Jardim não pensa... Possibilidade ele mas tem. O Jardim não pensa dessa forma. Eu só colocaria o Gabigol pra jogar se ele estivesse 100%. Só 100%. Porque o Gabigol pra mim é um cara útil e decisivo. O Gabigol já decidiu outras partidas, inclusive saindo do banco de reservas. Ele decide contra o Flamengo, que é o foco em Flamengo, o grande Flamengo, saindo do banco de reservas. O Gabigol é um cara extremamente útil nesse time principal. Ele pode ser o 12º, 13º nome do Jardim, num elenco que, cara, a gente já teve algumas dúvidas, mas hoje a gente não tem tantas. Então, hoje... eu evitaria utilizar o Gabigol caso ele tivesse qualquer desgaste físico. É raro, mas acontece eu estar junto com você. Não é raro, não. É que eu sei. Mas ao mesmo tempo, se o Gabigol joga, performa bem, faz gols, ajuda bem o time, ele chega muito melhor. Eu tô falando de jogar 45, 60 no máximo. Aí é lógico que o Gabigol não vai entrar em campo também. Thiago. E você sabe que por isso tudo que você falou, o Gabigol é um cara que ele se alimenta de jogos. Claro que eu tô contigo. Claro que tá, pô. Você deu essa volta toda aí pra estar aqui, ó. Bem do meu lado esquerdo, não, cara. Você não falou do lado, não. Você botou no seu colinho aí. Não, sai pra lá. Não, aqui... Sai pra lá que a gente pertence. E só sobre o Marquinhos, eu até vi o Samuel Venâncio falando, né, que pode existir uma relação, às vezes, do Marquinhos ficar um pouco mais afastado, assim, por causa da cláusula do contrato, que dependendo do número de jogos que ele fizer, o Cruzeiro teria que contratá-lo, né, em definitivo. Então pode ser um controle aí que a direção faz junto com a comissão técnica para, calma, vamos segurar um pouquinho às vezes, porque a gente não sabe ainda se vai comprar, então... Diniz não quer levar ele pro Vasco, será não? Aliás, hein? Aliás, ontem eu vou te falar, me que deu satisfação, hein, assistir o Diniz no time dos outros. Me deu nervoso, cara. Que satisfação. Cara, não é possível que lá no Vasco eles vão gostar disso. Eu um dia defendi. Só que é muito legal você colocar, por exemplo, vai encaixar uma hora ou outra num time, o sistema vai encaixar, eu gosto do Diniz, mas esse sistema no Vasco não vai virar. Não tem qualidade. É assustador o Vasco tocando bola dentro da área ali, e até bonitinho, só que sai, chega no meio campo, perde a bola. Virou nada. Não virou absolutamente nada. Nós vamos continuar falando do Cruzeiro. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!